De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, como no inverno, ela tende a cair inclusive abaixo de 30%. As regiões Centro-Oeste e Sudeste são geralmente as mais prejudicadas. Nestes estados, há um significativo aumento de buscas por atendimento médico, principalmente por pessoas alérgicas. Isso acontece porque as mucosas costumam ressecar e inflamar nestes períodos. A população luverdense tem sentido esse grande impacto por conta da seca. O tempo seco e a oscilação de temperaturas favorecem o surgimento de doenças respiratórias. Hoje eu vim aqui conversar com o Dr. Wagner Godoy para entendermos um pouco mais sobre esse assunto tão importante, a nossa saúde. O período seco é o período aí que chega o inverno aqui para nós, né? Então acaba não tendo chuva. E não tendo chuva, a umidade do ar cai bastante. Então, quais são as doenças típicas, né? É a rinite alérgica, a sinusite e os resfriados, dentro também as gripes virais que a gente fala, né? Dentro delas tem Covid, tem dengue, então assim acaba sendo muito parecido os sintomas, mas tem muitos diferenciais. Uma coisa que é interessante, que nem a rinite, doutor, dá febre? Normalmente a rinite não dá febre, né? Então eu estou com um processo alérgico, dá febre? Não dá febre. Mas a Covid normalmente dá febre, que pode dar essa irritação nasal? Sim. Então, geralmente, quais são os sintomas, né? E cada um segue um padrão. Coriza nasal, que são secreções que saem no nariz, né? Alguns podem ter tosse noturna, então tá aquela secreção no nariz, tosse noturna, tosse acaba deitando, gerando gotejamento, isso acontece muito na sinusite. Tem aquela coceira nasal, tem aquela irritação na garganta, né? Então a gente pensa aí numa característica de rinite, pode evoluir para sinusite. A sinusite tem uns buraquinhos aqui que a gente chama seios da face. Então, se acumular ali secreções, né, os famosos catarros ali naquela região, pode provocar mais dores mais nessa região aonde está o acúmulo, né? Dor também nos olhos, essas coisas. Então, assim, o que a gente tem que diferenciar? Teve febre, piora nesse mal-estar seu, ou não teve febre ou não? Então, se teve febre, a gente pensa numa gripe, numa influenza, numa coisa mais profunda, numa Covid, uma coisa que a gente precisa de uma investigação e um acompanhamento mais específico. O especialista também dá dicas para amenizar os desconfortos causados pela baixa umidade do ar. É muito interessante a gente dar dica para as pessoas, né, que estão nesse período aí do inverno, esse período seco. Primeira coisa que eu peço, tomar bastante água. Tá, doutor, tomar água, que quantidade de água que a gente toma? Eu sempre falo que é 2,5 litros é uma quantidade ideal, né? Então sempre deixar a garrafinha de lado, sempre ter uma referência, né? Aqui no meu trabalho eu tenho a minha referência na minha garrafinha. Então eu tenho que tomar essa de manhã, eu tenho que tomar essa tarde, eu tenho também uma no meu consultório. Então eu tenho uma referência. Então sempre a gente pede, porque de repente se você não tiver uma referência, você não sabe a quantidade de água que você tomou. A gente pede para colocar um umidificador ali de ar ali no seu quarto, na sala. Tem gente que não tem condições, mas então a gente pede para colocar um balde, um pano molhado no quarto, porque isso deixa um pouco mais úmido. Tem algumas indicações um pouquinho mais invasivas, principalmente na nossa região, no uso de ar-condicionado. O ar-condicionado resseca o ambiente, mas aí deixar a janela aberta, né? Evitar o contato com poeira, né? Então a gente pede isso. Então você sabe, de repente assim, eu vou mexer num livro antigo, eu começo a espirrar e me dá uma rinite. Então vamos evitar mexer nesse livro antigo. Eu vou na poeira, final de semana, vou num lugar que tem poeira e tenho rinite. Então, principalmente nesse período, evitar. Né? Tudo pode começar num quadro leve e pode evoluir para um quadrinho um pouco pior. Então a gente tenta sempre falar para você evitar esse contato. Vai fazer alguma atividade física, tenta procurar um período que tem mais umidade, né? Geralmente são nos dois extremos, no comecinho da manhã ou no final da tarde, né? Sempre hidratando, sempre tomando água, isso é extremamente importante.